Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Brum, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live! E hoje é um assunto muito especial. Vamos falar sobre o coaching oncológico, o que é e quais são os benefícios para o paciente. Então eu queria dar as boas-vindas a todos que entraram. Hoje, então, o objetivo é falar para as pacientes com câncer que estão enfrentando essa doença nesse momento e também para familiares, pessoas que até já cuidaram do câncer, já trataram o câncer, mas que querem transformar a sua vida de alguma forma, melhorar a sua vida daqui para frente. E eu vou chamar aqui já a Murielle Brito. Precisa exercitar o francês para falar o nome dela, mas você que quer simplificar pode chamar de Muri, tá? Ela é Master Coach, especialista em coaching oncológico, já fez mais de 4.000 atendimentos em coaching oncológico. Ela trabalha em São Paulo, na rede do Samaritano, e vai ser o maior prazer ter ela aqui, e essa conversa vai ser muito rica. Espero também que você traga dúvidas. Já chamei aqui a Murielle. Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Alex? Obrigada pelo convite, uma honra falar com você. A honra é minha também, que maravilha, poxa, é muito prazer aqui ter você aqui. Falei também que qualquer pessoa que ouvir a nossa live hoje, ou alguém que está passando por um tratamento, ou alguém que conhece alguém que está tratando o câncer, vai entender um pouco mais do que é o coaching oncológico. Eu queria começar a live te perguntando como que você chegou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação também e explicar pra gente como que você decidiu, né? Como é que foi esse trajeto seu até se tornar uma especialista em coaching oncológico? Pois é. Boa noite a quem está aqui nos acompanhando, né? Algumas pessoas conhecidas, a Cláudia, né? Boa noite, boa noite. É um prazer, como eu falei, estar aqui com você, Alex, conversar sobre esse tema tão inovador, né, que é o coaching oncológico. Você que é um cirurgião oncológico, né, e certamente a gente vai conversar sobre os avanços da medicina nessa área. E acredito que como a grande parte, a maioria das pessoas são escolhidas pela oncologia. Uma vez eu ouvi de uma médica muito querida, ela disse: trabalhar com oncologia não é um chamado, né? Não é uma escolha, é um chamado. É claro que diante de um chamado a gente diz sim ou não. Então, o meu caso também, eu diria que foi a oncologia que me escolheu. A oncologia sempre teve muito presente na minha vida do meu lado paterno, né? O meu pai foi tabagista muitos anos, né? E veio a falecer de câncer. Os irmãos dele também, muito câncer provocado pelo tabagismo. Então eu cresci com meio que esse fantasma aí. Eu morei muitos anos fora do Brasil, 14, e em 2019
2016, um dos meus irmãos mais velhos, também tabagista, tinha descoberto um nódulo e escondeu de todo mundo. E em 2016 apareceu também com um câncer de pulmão já bastante avançado. E eu morava em Boston, nos Estados Unidos, e pedi ao meu trabalho uma licença para vir para Natal, né, minha família de Natal, para vir dar assistência a ele. E eu disse que foi uma grande preparação, porque eu tive a oportunidade de ser esse familiar cuidador. E depois, né, ele veio a falecer, como eu disse, quando a gente descobriu já era avançado, por mais que o tipo não fosse tão ruim, mas ele não foi muito fiel nesse rastreio. E quando eu voltei para Boston, eu passei 5 meses com ele. Quando eu voltei para Boston, passei mais um ano nos Estados Unidos e entendi que era tempo de voltar. E quando voltei, fui convidada pelo Dr. Rafael Brandão, que era então chefe da oncologia do Grupo Américas. Ele fazia um fellowship em Harvard e a gente se encontrou por lá e quando eu voltei, ele me convidou, já tinha convidado o Ricardo Lima em alguns hospitais e a gente ampliou esse serviço. Então, a oncologia me escolheu, né? Me acompanhava aí na família paterna, mas chegar até aqui foi esse trajeto e eu tive essa experiência, né, de acompanhar muito de perto, um ano antes de vir embora para o Brasil, de voltar depois de 14 com o meu irmão. Então, você falou da formação, né? Mas antes quero dar um abraço à Mel, minha amiga querida, a Gladys, que estão aqui. Sejam muito bem-vindas, você. E também quem eu não conheço ainda. Então, eu fiz 3 anos de enfermagem, né, o que me dá uma ótima ideia, uma ótima noção de saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas depois vi que não era isso. Então, eu sou formada em administração de empresa e em gestão de recursos humanos, mas tenho uma pós-graduação em psico-oncologia, o que me dá também competência de trabalhar com esse público, bem como uma outra pós-graduação em gestão de pessoas, liderança e coaching, que também me dá habilidades, né, para trabalhar, para desenvolver essa metodologia. Que top! Parabéns aí por toda a sua dedicação, né, Murielle? E eu quero também contar um pouco, tem gente também aí que não me conhece, eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico e eu formei no Instituto Nacional de Câncer, né, em 2012, mas assim como a Murielle, eu também tive uma história um pouco parecida com a dela, né? Na verdade, eu tive um tio que faleceu de câncer, um câncer abdominal. Tinha assim uns 12 anos, ele teve um tratamento aí em torno de 1 ou 2 anos, eu não lembro bem, mas que eu ficava ali um pouco intrigado, né? Ficava intrigado, operou, como é que se tirou tudo, o câncer voltou, caramba, e agora, né? Então por que não opera de novo, né? Então ficava assim com aquelas coisas assim, igual vejo meus pacientes, as pessoas que me procuram hoje. Depois eu tive uma avó, ela teve câncer de mama, acabou ficando curada do câncer de mama, ela veio a falecer de outros problemas, e viveu muito depois do tratamento, viveu bem. E tive um avô que faleceu, estava terminando a faculdade de medicina, estava, na verdade, no 4º ano, então já tinha uma noção, mas realmente a gente passa por uma transformação muito grande quando a gente faz medicina, a gente vai crescendo aos poucos, né? Então, naquela época também não tinha tanta maturidade para enfrentar e para entender ali o câncer, e aí aquilo foi me intrigando, eu falei, caramba... E sempre gostei de cirurgia.
Então, durante a faculdade eu cheguei a acompanhar um ambulatório de dor oncológica, em que eu via pacientes chegando lá para a médica que eu acompanhava, que era anestesista, pacientes com dor, às vezes que não tinham mais condição até de cura, mas que chegavam nela com muita dor, ela fazendo medicações corretas nesse paciente, ele voltava em uma semana bem, fazendo as suas coisas, indo na padaria, ou fazendo a vida dele, exercendo a vida dele. Isso me chamou muita atenção, né? Uma semana para outra, a doença ali, ela continuava ali, mas aquela médica tinha transformado aquela vida através da sua magia ali, né? Através da sua experiência em cuidar de um paciente com dor. E aí fiz cirurgia geral, né? Eu sempre gostei de cirurgia, é realmente uma coisa que eu vejo como um dom que Deus me deu, né? Uma habilidade manual e esse cuidado com as pessoas. E aí eu fui progredindo. Em 2008 eu fui visitar o Instituto Nacional de Câncer, justamente para obter essas respostas que ficavam aqui. Caramba, eu preciso cuidar de um paciente com câncer. Se eu vou cuidar de um paciente com câncer, como que eu devo falar? O que eu devo falar para ele em todos os momentos que ele enfrenta a doença, quando ele chega, antes do tratamento, até a cirurgia, depois da cirurgia. Como que eu vou saber aqui se esse caso é caso de cirurgia ou não? Como é que eu dou essa resposta para o paciente quando ele me pergunta se ele vai ficar curado ou não? Então, tudo isso eu fui descobrindo lá no INCA, e desde 2012 que eu me formei, eu só trabalho com cirurgia oncológica. Tem 14 anos aí que eu fui chefe de cirurgia oncológica, de equipes aqui em Vitória, em Vila Velha. Trabalhei muitos anos no Hospital das Clínicas, 8 anos, onde eu me formei com muito amor, muito orgulho, com muito na parte da cirurgia também oncológica, e hoje eu direciono aqui meu atendimento aqui na minha clínica em Vitória, no Espírito Santo, e que eu consigo de verdade pegar um paciente que chega para mim encaminhado ou que descobre meu nome, vem me procurar, e fazer ele entender a doença, dar para ele um suporte, um tratamento, traçar um tratamento, também sabendo que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar, ele é feito com um time. E está aqui a nossa conversa hoje sobre coaching oncológico, que agrega muito valor de benefícios para esses pacientes. Então, Murielle, eu precisei também sofrer com meus parentes que morreram de câncer, para eu precisar superar isso e transformar isso num benefício hoje para os pacientes que me procuram. Eu vejo isso também como um chamado, que eu disse sim. Hoje eu estava lá, hoje eu fiz uma cirurgia robótica em uma paciente com câncer de endométrio. Ontem eu também operei uma paciente com câncer de endométrio. E assim, amanhã eu vou fazer uma cirurgia para melanoma no braço de uma paciente minha. Então, assim, nesses anos todos, né, cuidando de pacientes oncológicos, eu percebi que não só do tratamento correto que esses pacientes precisavam, eles precisavam lidar melhor com essas dúvidas que aparecem na cabeça dele. Será que eu vou morrer? Eu falo assim, que eu sou cirurgião oncológico e eu não lido tanto assim com a morte como muita gente pode pensar. Eu lido mais com a vida. Alex, só completando, né? Eu sempre falo que o contrário do que as pessoas pensam, trabalhar com oncologia é trabalhar com a vida. Porque tudo na pessoa está conectado para viver e não para morrer. É claro que nesse percurso a gente perde pessoas, mas nós não perdemos só pessoas porque tem câncer. Nós perdemos pessoas porque somos finitos, ou com um acidente, ou com câncer, ou com um infarto. E é impressionante, isso foi uma feliz descoberta. E eu sempre, desde o primeiro ano, eu disse, é vida.
e é vida em abundância, porque tudo na pessoa está conectado para viver, né? E é muito interessante você dizer que foi procurar esse vocabulário próprio, né? Quantos anos de formação? 6 de medicina, mais alguns de residência, e cirurgia, e oncologia. Sim? 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia oncológica e uma vida dedicada, né? São 18 anos que eu sou médico e me dedico dia e noite aos meus pacientes. É isso. E aquilo que eu estava falando é isso, a gente lida mais com vida do que com morte, a gente lida com o medo da morte, aí sim a gente precisa trabalhar isso. E finalizando o que eu estava falando, eu fui buscando isso, né? Caramba, eu tenho que dar mais atenção para o meu paciente, eu preciso deixar ele falar, conversar comigo, eu tenho que ouvir o meu paciente. Então, o primeiro passo para a gente curar um paciente é sim a gente descobrir o que ele tem, mas os próximos passos é ouvir o paciente, entender o que é que ele precisa. Ele vai te dizer o que ele precisa, além do que você vai falar para ele. Então isso eu acho que é muito importante. E aí sim eu fui buscar, né? Tem 3 ou 4 anos que eu comecei a estudar, né, sobre o coaching. Eu li primeiro um livro de coaching, e lendo o livro de coaching eu achei muito interessante, Murielle, porque eu descobri que na nossa cabeça, né, existe uma vozinha aqui, uma conversa interna que a gente precisa dar atenção para ela. E eu percebia que aquela conversa interna, algumas vezes, quando eu estava lá fazendo uma cirurgia, às vezes demorada, de, sei lá, 10, 11 horas ou mais, eu já fiz cirurgias muito maiores até, em que aquilo me atrapalhava de algum sentido, aquela conversa interna me atrapalhava. Eu li esse livro e comecei a operar. Falei, caramba, como tá mais tranquilo aqui para operar depois que eu li esse livro. Depois, mais à frente, eu fiz processos de coaching com a Claritia Boeira, que é uma coaching expert. Ela é coach de médicos. Coach de médicos. Né? Eu fiz 3 ciclos com ela e que me ajudaram muito. Ela me ajudou a estar aqui falando para vocês aqui nessa live, por exemplo, que eu era uma pessoa que não tinha na época nem coragem de vir fazer uma live. Ela foi me ajudando, tirando vários bloqueios. Eu falei, caramba, eu tenho que aprender mais sobre isso. Foi quando eu fiz uma formação em coaching com o Jerônimo Temer, nosso mestre, grande mestre para mim. E aí comecei a trabalhar com as minhas pacientes e fazer o que eu sempre queria fazer com elas, agora com mais técnica. E eu queria que você falasse pra gente, né, quem está ouvindo, o que é coaching, Murielle? O coaching é uma metodologia, né? Não é uma ciência, é uma metodologia. Mas o coaching é uma metodologia, né, com uma coparticipação ali, uma estrutura colaborativa entre a pessoa, entre o profissional e o cliente, em vista de o atingimento de uma meta. Porém, o coaching oncológico, ele usa a metodologia, mas ele tem foco no paciente, na pessoa. O coaching oncológico, ele é um processo colaborativo, mas colaborativo e estruturado, focado na pessoa, centrado na pessoa, e que através de uma abordagem própria da oncologia auxilia o paciente nesse autogerenciamento de tantas áreas da vida que são impactadas pelo diagnóstico. Um diagnóstico de câncer, ele não altera, ele não impacta só a saúde de quem recebe, mas ele impacta nas finanças, na aparência, na rotina, na carreira, na família, muitas vezes na positividade. Então, é uma série de áreas que vão sendo, que são impactadas. A família também, né? Muitos autores falam que o familiar, ele é o paciente de segunda ordem,
ele também é um paciente, né, sendo que de segunda ordem. Então, da porta do hospital está tudo bom. Diagnóstico tal, protocolo tal. E aí a medicina evoluiu maravilhosamente bem. E da porta do hospital para fora? E da porta da clínica para fora? Então, foi assim que o coaching chegou à oncologia. Na Fundação do Câncer em Ottawa, em 2007, onde se viu que o câncer ele vai muito além da área da saúde. E quão melhor a pessoa aprenda a gerenciar essas áreas da vida que são impactadas pelo coaching, menos estresse ela tem, mais qualidade de vida ela tem. Né? E foi interessante, eu fiz um curso de coaching, o primeiro e o principal deles, na Universidade de Harvard. Né? Eu morei há alguns anos em Boston, como eu já falei. E naquele tempo, a Margaret Moore, que é uma das grandes referências de coaching no mundo, ela dizia que Harvard falava que em até 20 anos, todas as áreas adotariam a metodologia do coaching. Por quê? Porque é focada em atingimento de meta. E é interessante porque você é médico e adota a metodologia do coaching para quê? Para utilizar na sua área que é medicina. A minha nutricionista, né, quando eu cheguei lá a última vez, tinha 2 ferramentas de coaching. Então, nem todo mundo vai ser coach, nem todo mundo vai trabalhar com coaching. Porém, é uma metodologia que vai sendo adotada por todas as áreas, que começa no mundo corporativo, mas que se estende a qualquer área, beneficiando aquela atividade. Né? E de uma forma muito prática, né? Você que é um cirurgião, eu não sei se ela ainda está aqui, a Gladys, uma paciente muito querida, né? Que virou minha amiga, que estava aqui no início, e com ela a gente fez um processo muito interessante. Eu falo porque ela já me autorizou a falar, né? Ela ia fazer uma cirurgia bastante complicada, no estômago, que é um nome... ela está aí, né? É um nome desse tamanho da cirurgia dela. E a gente, nas sessões de coaching, né, ela fez todo aquela quimioterapia neoadjuvante, né, antes da cirurgia, e ela aí, a gente nas sessões de coaching, eu disse, mas, em outras palavras, como você poderia entrar na cirurgia de forma mais segura possível? Né? Então, quais são esses medos? Né? O que tem tirado a sua paz para que a gente poderia trabalhar para que você entrasse na cirurgia o mais... Está dizendo que ela é enfermeira, né? E é da área, então fez um processo de coaching maravilhoso, e a gente foi vendo, uma das coisas, ela dizia assim, meu Deus, eu tenho medo de, quando eu abri o protocolo dela, pedia para ser os primeiros dias na UTI, ela disse, eu vou abrir meus olhos na UTI, eu vou estar sozinha, eu não sei como onde como é que eu vou ficar, eu não sei o quarto, e eu fui anotando. Aquele cheiro de UTI, aquele cheiro, ela como uma boa profissional de saúde, né? Aí a gente anotou, eu disse, ok, mas quem disse que você vai acordar sozinha? Quem você quer ver quando você abrir o olho? Minha irmã. Ok. Ela botou na cabeça que ia acordar sozinha. Não tinha isso. Então ela sabia que era a irmã dela que ela escolheu para ver. Você está angustiada porque não sabe onde é. Então, vamos pedir a Adriana, que é enfermeira navegadora, para lhe levar na UTI, para você ver onde é que você vai ficar, para mapear a área. O cheiro, eu disse, qual cheiro você gosta? Gosto de tal essência. Eu disse, por que não leva? Por que você não pede para colocar quando você chegar? Então, eram coisas que poderiam ser simples, mas para ela não era, dentro de um quadro complexo, e ela foi muito mais tranquila
e segura, sabendo que ela ia abrir o olho e a irmã dela estaria lá, sabendo que ia ter o cheiro que ela gosta, não ia ter cheiro de UTI, sabendo qual era o quarto, qual era, poderia não ser aquele que ela viu, mas ela viu o todo, e isso gera segurança. Esse autogerenciamento que eu falei, se gerencia de uma forma muito mais inteligente e proativa, né? O coaching, ele promove muito esse protagonismo da pessoa. Isso é um exemplo porque lembrei, porque ela está aqui, né? Já tinha me autorizado a falar isso, que você é cirurgião, mas como o coaching pode auxiliar a pessoa a chegar de forma mais segura na cirurgia, né? Que ainda é uma coisa muito temida. E a gente até conversou nos bastidores, né? Você é muito solícito, né? A primeira vez que eu procurei. Então é muito interessante porque há muito o que fazer. E o coaching tem muitas técnicas e tem essa abordagem própria. Um coach oncológico, ele não tem a mesma abordagem de um coaching não oncológico. Por quê? Porque é centrado na pessoa. E isso muda tudo. Olha, sim. Pode ler. A Bia está aqui falando, né, que é um aconchego, né, escutar essa live. Esqueça o melanoma, né, o impacto desse diagnóstico abrange realmente todas as áreas. E o coaching, ele vai exatamente no autogerenciamento. Nunca foi sobre o câncer, mas é como eu lido com isso. Nossa! Eu sempre falo quando eu vou atender a pessoa a primeira vez, eu disse, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. Como eu sou otimista e positiva, eu disse, olha, vou começar pela boa. Esse não é o primeiro problema da sua vida. Mas vamos combinar que é uma doença mal falada, mas não é o primeiro problema. É um problema novo, mas não é o primeiro. E a notícia má, não se preocupe, porque não vai ser o último. É verdade, é verdade. Todos nós estamos lidando com problemas, não importa qual, né? A gente está sempre sim diante de um desafio, algumas vezes maiores, sim, outras vezes menores, mas a gente sempre está lidando com algum desafio. E eu queria dar foco então a isso. No momento que o paciente recebe um diagnóstico de câncer, a impressão dele é que aquilo surgiu de uma hora para outra. A grande coisa é que os pacientes eles ficam chocados. Meu Deus, eu estava aqui fazendo aqui minhas coisas, meu trabalho, a minha vida, cuidando de alguém ou cuidando da minha família, de alguma forma vivendo em função do trabalho ou mesmo até se cuidando, né? Não necessariamente, né, o câncer só aparece em pessoas que não estão se cuidando, né? Então, o câncer também não significa uma punição ou que você fez algo errado. Nem sempre. Então, a primeira coisa que eu faço aqui para ajudar esses pacientes a entender isso, entender que o câncer não surgiu da noite para o dia. Ele pode ter descoberto da noite para o dia, mas ele não surgiu da noite para o dia. E aqui a gente começa uma caminhada, e essa caminhada ela começa assim, com a gente entender o problema. A gente só consegue solucionar um problema que a gente entende. Então, assim, tem casos que a gente descobre rápido e tem que agir rápido, até uma internação de urgência e operação de urgência. Não é o comum, né? É o menos comum, mas existe sim casos que a gente tem que correr. Mas, no geral, a gente precisa entender tudo isso, e nesse trajeto até a cirurgia, tá aí, como você bem falou, o paciente fazer uma lista de todos os seus medos, porque 90% dos nossos medos são baseados em coisas que não aconteceram e que não vão acontecer. São coisas que são fantasiosas ali na nossa mente e que sim, um médico pode te ajudar a racionalizar tudo isso. Então, tudo que você fez com a sua paciente, a sua coach, foi racionalizar todos os problemas. Aí você elimina 90% e agora vamos lidar com esses 10% que sobraram. Como é que a gente lida com eles para a gente melhorar aqui
experiência para a gente amenizar tudo isso. Então, veja, primeiro, para combater o medo, veio a informação. Então, com informação do seu médico, da equipe que está te acompanhando, você vai diminuindo esse medo, porque alguns você vai eliminando. E depois que sobrou, você vai racionalizar. O que eu vou fazer daqui para frente? Né? Então, entendendo que tudo que a gente tem de resultado na nossa vida vai depender das nossas ações. Por isso que o coach é importante, ele vai te botar em ações. O incenso lá no seu pós-operatório não vai aparecer lá se você não identificar isso. Você comprar o incenso e mandar alguém, né, pedir alguém que leve o incenso. Então, por isso que o coach é tão poderoso, né? Então, ele faz, né, o que eu acho legal no coaching, Muriel, é que ele faz a pessoa refletir, né, tem o autoconhecimento, né, e a reflexão, que ela começa a entender o que ela precisa fazer. Porque às vezes a pessoa não para pensar. Tudo que a gente precisa, às vezes, é parar para pensar e utilizar ali as pessoas que estão ajudando a gente. Então, se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, né? De pessoas ali que vão te ajudar a pensar, vão cuidar de você, pensar no que fazer, né? No seu próximo passo. Não é isso? A Gladys está dizendo aqui 10% sobrou para o cirurgião resolver. Acho que foi um pouco mais de 10, mas a pessoa entra, né? O coaching ele é indicado desde o pós-diagnóstico até o pós-tratamento. Coaching é um processo com 5 ou 7, vai aí de 5 a 12 atendimentos por meta. Tem começo, meio e fim. O coaching, ele trabalha por blocos. Não se recebe alta do coaching. Porque o coaching não lida com diagnóstico. Quem lida com diagnóstico é o profissional de saúde. Então, o coach, o profissional coach, ele auxilia o paciente, como eu já falei, nesse autogerenciamento, porque quanto melhor a gente lide com isso, mais aumenta a nossa sensação de controle, ou o nome técnico, locus de controle. Né? Eu nem gosto muito, eu acho que a gente não controla quase nada, mas o nome técnico é esse. E o coaching ele vai exatamente aí, aumentar de forma estratégica e estruturada esse protagonismo. Cenário A, cenário B, aqui. Aqui a gente falou da Gladys, que está aqui, né? Ela tinha essas angústias que estavam tirando a energia dela, que poderia estar sendo utilizada para outra coisa. Bem como, qual é o papel do coach na equipe multidisciplinar? O coach vem ocupar um lugar que era vacante na equipe multidisciplinar, que é o profissional que trabalha o como. O que o paciente vai fazer, quem diz é o especialista. O médico, o nutricionista, a enfermeira, a fisioterapeuta. Mas o coach, ele vai trabalhar como o paciente vai colocar aquela orientação na rotina dele de forma estratégica para quê? Para se chegar àquele resultado esperado. E com isso uma melhora. Então, muitas vezes, um exemplo muito simples e prático. O médico diz, precisa perder peso. Antes da cirurgia precisa perder peso. Vou encaminhar você para o nutricionista. O nutricionista, ele vai dizer o que a pessoa precisa fazer para perder esse peso e chegar melhor nessa cirurgia, ou bem como durante o tratamento. E depois o nutricionista passa com o coach, para quê? Para que a gente pegue aquela orientação do nutricionista e trace um planejamento estratégico. Para quê? Para que aquilo se torne um hábito.
Porque muitas vezes o médico, o nutricionista passa aquela dieta, os mais vigorosos fazem fielmente até 2 semanas dá para fazer. Mas não é acostumado a comer daquela forma, naqueles horários, daquele jeito, e aí arrisca de se perder pelo caminho. Então, com o coach, a gente vai construindo de forma estruturada e estratégica essa orientação. Isso se aplica também, eu trabalho muito com pacientes que fizeram transplante de medula, beber 2 litros de água, né? Porque muitas vezes eles têm o hábito de beber 300 ml, mas a médica pede 2 litros. Ninguém passa de 300 ml para 2 litros, até passa por os 2 primeiros dias. Mas a gente vai traçando um planejamento estratégico e aí em 1 mês, 40 dias, a pessoa está bebendo 2 litros e por aí fica, né? Então, isso muito durante o tratamento. Mas eu já trabalhei casos financeiros, né? Uma pessoa que eu acompanhei e que eu fiquei muito impressionada com o depoimento dela, né? Ela não conhecia o coaching, eu perguntei, a meta não é a meta mais importante da vida, mas é a meta mais inteligente a ser trabalhada naquele tempo. E eu sempre pergunto, o que é que está tirando sua energia que poderia estar sendo usada aqui? Ela disse, parte financeira, sem dúvida. E a gente trabalhou essa parte financeira, ela emagreceu 3 quilos porque trabalhou a parte financeira, baixou a ansiedade, a nutricionista disse, mas como é que conseguiu esse resultado? Ela disse, não, eu agora trabalhei na raiz. A minha raiz não era comida, a minha raiz era dinheiro. Ou melhor, a falta do dinheiro. E a gente foi estruturando e ela disse, eu tratei 2 cânceres em um câncer financeiro e um câncer de mama. É isso. E isso tirou esse peso dela, né? E no pós-tratamento, a gente muitas vezes trabalha recolocação de mercado, porque o trabalho continua o mesmo, mas a pessoa chega completamente diferente. Então, e um tratamento longo, como um tratamento oncológico, a pessoa vai criando segurança no hospital. E a partir do momento que tem esse desmame, que não precisa mais ir para o hospital, ela vai gerando uma certa insegurança. Então, essa recolocação nessa vida pós-tratamento, de forma estruturada e estratégica, onde a gente só gasta a energia que precisa, é muito interessante. Top. E eu lembrei que quando a gente tem assim, um diagnóstico de câncer, tudo que a gente precisa é de ter esperança, né? Então, essa palavra esperança, ela vinha muito das minhas pacientes, né? E conforme eu fui estudando sobre o autoconhecimento, fazendo assim reflexões, eu descobri que a esperança, ela é uma trilogia. A esperança não é um sentimento, uma emoção. Esperança para um paciente que tem câncer é uma trilogia, como você bem falou. Ela precisa das metas, né? Então, conhecer a meta do seu tratamento, o seu médico vai poder te falar. É que o meu caso é um caso que eu tenho chance de ficar curada. Esse meu caso é um tratamento longo ou é um tratamento curto, né? Esse meu caso é um tratamento que visa o controle da doença, ou seja, deixar a doença o mais tempo possível de uma forma que você consiga conviver com aquilo, ou mesmo não sentir nada por muito tempo e sim viver bem. É importante saber isso, qual é o seu caso. Então, se você ainda não sabe, pergunta para o seu médico. Às vezes, ele ainda não vai ter todos os dados que ele precisa para te falar isso. Porque o tratamento do câncer, ele precisa de uma caminhada para ele acontecer. Então, só o tempo às vezes vai dizer
algumas coisas até que o médico não consegue responder agora, mas ele vai falar, olha, isso eu não consigo responder. A nossa intenção do seu tratamento é de te curar. O plano A é esse, né? É um plano A, né? O melhor plano possível é a cura do câncer. Ninguém vai falar que isso não é verdade, que é. Todo mundo quer ficar curado. E depois das metas vem o caminho, né? Então, como é que eu vou fazer para atingir aquela cura? Passa por uma operação, depois vai passar por uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, o médico, o coach, vai te ajudar a estruturar esse caminho, entendendo que esse caminho ele precisa de você entender que às vezes ele pode ir para o plano B, que a Uriele falou muito bem, né? Ele pode ter que recalcular a rota ali, e a gente está aqui para isso, para lidar com isso, se for o caso. Porque, como eu falei, o tratamento do câncer, às vezes, ele envolve dados que vão aparecendo com o tempo. Às vezes a gente não tem a leitura completa de um caso no momento. A gente vai viver aquilo. Como é que o paciente ficou da cirurgia? Como é que ele vai tolerar um tratamento? Então a gente vai sempre. E às vezes, como o paciente ele não tem noção do próprio tratamento, dos recursos que existem na medicina, às vezes ele vai ficar inseguro, poxa, se isso aqui não der certo, é porque eu não tenho mais jeito? Não, né? O tratamento do câncer evoluiu muito, então mesmo em casos que a gente tem até uma notícia ruim, às vezes até que o câncer voltou, não quer dizer que é o fim da vida, quer dizer que a gente vai recalcular a rota e a gente vai... E aí vem as ações que vão ser tomadas para a gente chegar naquela ação. A gente manter as ações com consistência, a gente vai chegar na conquista, que é o que a gente quer para a nossa vida, né? Que é ficar bem, que é sim, agora, trabalhar com mais equilíbrio, ter uma saúde melhor, entender mais os seus parentes, as pessoas que te amam ao redor de você, sim perdoar, perdoar você mesmo por ter de alguma forma algo que você precisa perdoar em você, né? É algo também que eu vejo aqui. Então você veja que até essas ações, né, no momento que você está fazendo o que precisa ser feito, você já pode se sentir que você está em movimento, que você está buscando a sua cura, você já pode se sentir melhor, né? Isso é importantíssimo. Não é, Mirielle? E você falou, aqui a Camila, né? Tá dizendo aqui, coaching é essencial, né? A Camila fez coaching no começo, né? Muito bom. A primeira vez que eu atendi, ela estava apavorada com a queda do cabelo. E a gente fez aí um processo de coaching muito bom com ela. E é muito bom vê-la quando ela vai no hospital, né? Agora já estamos na fase do pós-tratamento, com os cabelinhos todos bonitos, né? Tá nascendo cacheado. Você falou de esperança, né? E aqui falou que infelizmente os hospitais ainda não têm, né? Mas se Deus quiser vai ter, né? A Gladys que diz, né? Que a informação é importante, né? E a gente, às vezes, ela fugiu de um profissional que disse a ela que a ignorância é o melhor aliado. E ela é uma profissional de saúde. Então, ela fugiu desse profissional, né? A Isabela aqui, todos os hospitais públicos e privados, né, deveriam ter esse tipo de atendimento. Bela, e a gente luta por isso. Agora, esse ano, se Deus quiser, sair a primeira pesquisa de coaching oncológico do Brasil, que vai abrir portas, né? Hoje, para você ter uma ideia, Alex, no PubMed, que é o grande Google da saúde, né, já tem mais de 1.700 artigos científicos falando da eficácia do coaching. Então, ninguém pode dizer que não funciona. A pessoa pode dizer, não, eu gosto ou não, eu me identifico ou não, eu quero ou não, mas a ciência já comprova que é eficaz, que traz os benefícios, que agrega o tratamento
Isso a gente fala de coaching oncológico, né? Mais de 1.700. E quando a gente fala em coaching saúde, já tem mais de 17 mil artigos, né? Então, e crescendo, né? E crescendo. E você falou de esperança, vi a Camila aqui, me lembrei. Eu sou uma pessoa de esperança, né? A esperança está no meu propósito. Né? O meu propósito de vida é que ninguém passe por mim, independente de oncologia, sem que saia com um pouco uma esperança cultivada, um pouco mais de esperança. E tem um poema do Rubens Alves que eu amo, que é a diferença do otimismo para a esperança. Não sei se você conhece. O otimismo é importante, sem dúvida, mas o otimismo, ele precisa de confirmações para se manter. Em qualquer área da vida, em qualquer uma. O otimismo tem raízes terrestres, a esperança tem raízes no céu. O otimismo, ele só se mantém se tiver confirmações. Olha, não vai dar nada, não vai dar câncer seu resultado, aí dá câncer. Ah, não, mas olha, já deu certo. Deu não. A gente vai fazer de tudo para dar. Tem tudo para dar, na maioria dos casos. Nós vamos fazer de tudo para dar. E o otimismo, se ele não tem essas confirmações, ele tende a enfraquecer e levar a pessoa para um estado de muita tristeza e se deprimir. A esperança não. A esperança é muito além. Independente do resultado, vai acontecer o melhor para mim. Eu não vou ser provada mais do que eu possa suportar. A esperança, ela não precisa de confirmações para se manter. Ela é bem acima do otimismo, que é muito importante, mas não se mantém. Eu preciso de confirmações. Então eu gosto muito de trabalhar nesse nível da esperança. Porque aí essa esperança que não decepciona nunca. Que não é uma notícia ruim que nos derruba, nos abala, sem dúvida. Eu sempre digo que nunca vai ser do câncer a última palavra. Eu vi uma vez no livro da Ana Michele, que eu estou até procurando aqui na minha estante, mas que é Enquanto Eu Respirar, que é um dos livros mais inteligentes que eu vi na vida e nunca foi sobre câncer. Uma jornalista que teve câncer de mama metastático muito nova e fez um belíssimo e um boníssimo trabalho nos cuidados paliativos no Brasil. E ela diz que o câncer não vence ninguém, porque ele morre com a pessoa. Ele não fica vivo para contar a história. No máximo, essa conta dá empate. No máximo, esse jogo dá empate. Eu sou extremamente contra esse vocabulário bélico. Ah, Glória Maria lutou contra um câncer 4 anos, parece que perdeu a luta. Perdeu não, chegou a hora dela. Né? Câncer não vence ninguém, ele não ficou vivo para contar a história. Né? O ciclo se conclui. Né? Na Sexta-feira Santa eu fiz um post, né, de um texto que me veio, uma inspiração de escrever. Nunca vai ser do câncer a última palavra. Mas a gente foi criado finito nessa dimensão. E o fim vai chegar de uma forma ou de outra, por um motivo ou por outro, né? E eu tenho na minha vida muito presente. O meu pai, como eu já disse, foi tabagista 30 anos e descobriu um câncer de pulmão. 1 ano depois ele morreu. Tinha 54 anos. Eu tinha 15 nesse tempo. 2 anos depois, minha mãe, super saudável, de uma família super longeva, eu passei no vestibular de enfermagem, a gente foi fazer a matrícula, sofreu um acidente, morreu na hora. Eu sempre digo que essa cicatriz aqui, ó, é o meu atestado que tudo passa,
que não é câncer que mata ninguém. Minha mãe era super saudável. Os irmãos dela estão aí com 80 e tantos, 90 anos. Então não é câncer, mas não é câncer que mata. A gente, a vida finda, porque nós fomos criados finitos nessa dimensão. E o fim vai chegar, né? Tá aí as fatalidades. Agora a moda é a pessoa ir andando e o chão se abrir, né? Abre um buraco e Marília Mendonça, né, que gerou um luto coletivo. Então, assim, eu sempre digo, não vale a pena dar esse poder todo ao câncer. Não é bélico, ele não vence, né? Ele morre com a pessoa quando chega o fim. E se não for por isso, é de outra coisa. Eu sempre digo aos pacientes, com o avanço da medicina, eu disse, olha, de câncer, pelo que sua médica disse, você não morre tão cedo. Agora, se você não morre tão cedo, eu não coloco minha mão no fogo. Porque tem N possibilidades, né? É a vida acontecendo. E isso nos faz conectar com o presente de uma forma muito mais intensa. E é isso que me encanta na oncologia, que é lidar com a vida. Porque as pessoas saem do piloto automático e têm sede de viver. Aquilo que saiu do piloto automático. E em 98% dos casos as pessoas mudam para melhor. Têm uma vida melhor. Né? O sol faz diferença, um dia de sol, ou a chuva, ou uma comida. Né? Eu acho que um diagnóstico de câncer, com todo o seu desafio e temor que ainda causa, mas coloca um óculos, né? Uma vez uma paciente minha disse assim, colocando o óculos cor-de-rosa. Né? Ela teve câncer de mama, era por Outubro Rosa, a gente fez um blog, né? Isso faz uns 4, 5 anos. Ela disse, vendo a vida com óculos cor-de-rosa. Né? E ela começou a viver uma vida maravilhosa que aquele piloto automático não deixava. Caramba, que incrível, que lindo que você falou, tanta coisa linda. É isso, quando a gente aceita o fracasso, a gente diminui as chances de fracassar, porque a gente, na verdade, aceitar o fracasso é você entender que você pode cair, mas você pode levantar, né? Você pode dar a volta por cima. Então não é sobre não cair, é sobre quantas vezes você vai levantar se você cai, ou por uma notícia ruim, ou por algo assim que pode te desafiar naquele momento. Quantas vezes você vai levantar. E daqui a pouco, talvez você caminhe mais um pouco nesse tratamento e você não caia mais assim, tanto quanto imaginava. Também, quando a gente aceita que a gente vai morrer um dia, é um grande convite a gente viver. Você falou muito bem, que a gente passa a prestar atenção nos mínimos detalhes da nossa vida, a cheirar o seu filho, a dar um abraço na sua esposa ou em alguém que você ama. É você comer, tomar um copo d'água e, nossa, meu Deus, fazer xixi, fazer cocô, qualquer coisa assim que parece banal, mas que é o que a gente né? A gente é ser vivo, tudo que a gente faz é um milagre de Deus, é um milagre da vida. Então, eu sou muito grato aos meus pacientes por essa escola, nesses anos todos sendo médico, como que eu hoje eu dou valor para a minha vida. Qualquer momento da minha vida eu estou presente ali, agradecendo a Deus. Poxa, eu estou aqui falando contigo, oh meu Deus, eu estou com saúde, eu estou bem, nada em mim dói nesse momento. Então, às vezes a gente esquece disso, e o próprio paciente que tem câncer, imagina, se ele ficar focado na possibilidade da morte, às vezes ele não está no CUT, que nesse momento, se ele for perceber, ele está assim, sem incômodo nenhum, ou está ali tomando um remédio, está melhor, né? E está se preocupando com algo ali que não está no controle dele, né? Está no controle de Deus. Talvez é um segredo entre Deus e a sua alma que a gente não sabe quando que vai ser,
né? Então, assim como você, eu já vi pacientes aqui, né, que tinham vidas super turbulentas e que o câncer fez ela repensar a vida e viver novamente. Eu vi essa pessoa 4, 5 anos depois de ter feito químio, ter feito rádio, ter feito cirurgia, falar: doutor Alex, saiu da boca dela, senão não estaria repetindo isso para vocês. Doutor Alex, o câncer melhorou minha vida. Eu sou uma pessoa melhor hoje. Então, assim, talvez quando eu tive lá meus parentes queridos, né? Eu nunca ia pensar nisso. Eu ia pensar sempre que era ruim. E uma coisa que eu queria falar, que eu não posso esquecer de falar, é que cada pessoa que tem um diagnóstico de câncer é uma pessoa individual. Ela tem a sua saúde, ela tem o que o câncer ali realmente representa no seu corpo de maneira evolutiva, se ele é realmente um câncer muito agressivo ou não, se ele vai responder ao tratamento ou não. Isso a gente não sabe, mas não necessariamente duas pessoas com o mesmo diagnóstico vão ter a mesma evolução. Então, não necessariamente um parente seu que faleceu, infelizmente, por um câncer de pulmão, não quer dizer que alguém com câncer de pulmão não pode viver, não pode ficar curado, não pode ficar bem. Então, é algo também que é importante a gente quebrar isso e sempre ver isso com os olhos da esperança, com os olhos do que você pode fazer daqui para frente. Não é o que a vida fez comigo, é o que eu faço com o que a vida fez comigo daqui para frente. E ninguém é da família de Zeca Pagodinho que deixa a vida ele levar. Somos nós que levamos a vida. Todo ano eu tenho um hábito de ir para Aparecida, eu passo 2 dias lá, desde que eu voltei para o Brasil. Geralmente, primeiro fim de semana de dezembro. Quem quer me encontrar, normalmente eu estou por lá. Olha, eu estava no primeiro fim de semana, não sei se foi fim de semana, mas na semana, coincidentemente, a gente fez uma viagem do sul de Minas para São Paulo, a gente passou por Aparecida, fiz várias orações lá pedindo pessoas para eu cuidar, né? E é isso, é a nossa missão. E pode continuar o que você estava falando. Então, o primeiro dia eu olho para o ano que está terminando. E vou anotando, né? Escrever é terapêutico. Eu vou anotando quais foram as graças, o desafio de janeiro, fevereiro. Eu vou sem hora para sair. Eu vou sozinha e eu faço questão de ir sozinha. E ali eu coloco meu fone, me sento no chão, levo minha Bíblia, minhas coisas e fico lá até achar sem hora. Então eu vou agradecer aquele ano que está terminando. E no segundo dia, eu vou responder a seguinte pergunta. Qual história eu quero contar de 2024, se for o último ano da minha vida? Então é uma técnica, né, de storytelling que eu gosto muito, eu faço muito comigo, 2 vezes por ano, no fim do ano, escrevendo a história que eu quero contar de 2024 e no meu aniversário, que é em agosto, qual história eu quero contar daquela idade. E depois eu cruzo, né, as histórias, aquelas histórias se transformam em tópicos e tópicos se transformam eu coloco no tempo, se é janeiro, se é fevereiro. Planejamento é uma bússola, planejamento não é uma âncora. Né? Planejamento é um norte, a vida de ninguém cabe em um planejamento. Né? E eu que sou muito mandona, né? No dia que um planejamento mandar em mim, não dá certo. Então, planejamento é um norte ali, é com leveza, é com flexibilidade. Quem não tem uma flexibilidade não pode lidar com planejamento. Ou um planejamento é uma ótima oportunidade de exercer a flexibilidade. Porque é uma bússola, um planejamento, qual é a história que eu quero contar? No que depende de mim. Uma vez eu fui, no final do ano, eu sempre faço isso, qual história você quer contar de tal ano, né, do ano? Uma vez uma paciente muito querida olhou para mim, tinha câncer de mama, e ela olhou para mim e disse assim, Muriele, eu
eu decidi que o meu planejamento não é ter planejamento. Eu disse, me fale mais. Aí foi lá, ela me contou aquela coisa toda. Aí ela olhou para mim e disse assim, Muriel, mas na verdade, eu vou ser sincera com você. Eu não sei se eu vou estar viva no final desse ano. Isso era janeiro. Aí eu olhei nos olhos dela, peguei na mão dela e disse, e nem eu. Mas nem por isso eu deixei de pensar nos meus sonhos e na história que eu quero contar para esse ano. Nossa. Tá aqui, tá aqui. Não é uma frase bonita. Aconteceu comigo. Aqui, eu estava num acidente, quebrei aqui mandíbula, quebrei aqui ramo de mandíbula, quebrei braços, enfim. Então, não é sobre câncer, é sobre viver, né? Quem tem câncer não é garantia que morra antes ou depois de ninguém. Tá aí o Rio Grande do Sul, vem uma desgraça, uma tragédia dessa. Todo mundo que morreu tinha câncer? É a vida acontecendo. Né? Mas como é bom, né? Eu gosto muito, eu morei também alguns anos em Toronto, e no outro ano, nessa história que eu queria contar, eu disse, eu quero ver a neve. Vai, meu Deus, se for o último ano da minha vida, faz 5 invernos que eu voltei para o Brasil. Eu amo a neve, eu amo o frio. E Toronto é muito frio, né? Toronto e Boston. E aí, quanto custa, né? Tem meus amigos lá, estava em uma onda do Covid. Isso faz 2 anos agora. Então, as passagens estavam, eu sempre tenho milhas, né? As passagens estavam ok, comprei. Aí os meus amigos disseram, que vem fazer aqui? Eu disse, vim ver a neve, porque se eu morrer esse ano eu quero estar assim, ó. Todo mundo vai dizer, ai, ainda bem que ela viu a neve, ela amava tanto. Então eu não quero ter pendências para comigo, porque qualquer hora para. A gente faz a nossa parte para não parar. Mas não é câncer, é sobre a vida, tá aqui, né? Tá aqui na minha pele. Eu cresci com isso. E por fim, os médicos sempre falam que você fica bom de um câncer, volta para a fila. Volta para a fila, volta para a fila do câncer. O câncer é multifatorial, não é por uma coisa, né? É poluição, é estresse, é comida inadequada, é sedentarismo, é tabagismo do povo, passivo ou ativo, é genética, é multifatorial. Mas tem coisas que esse multifatorial, eu digo que é como uma rifa. Poluição, aqui. Comida com agrotóxico, outra senha. Tabagismo, outra senha. Vida sedentária, outra senha. Álcool mais do que deve, outra senha. Então, tem senhas que a gente pode rasgar com um estilo de vida mais saudável. Então, tem senhas que não dependem de nós, genética não depende de nós. Muitas vezes, você não pode nem sempre mudar de cidade. Quem mora em São Paulo, que tem uma poluição importante. Tabagismo, muitas vezes, depende de nós, rasga. Então, assim, tem senhas que a gente pode, em vez de ter 8, você pode ter 3. Quanto mais senha você tem, mais chance de ser sorteado você tem. Então, cada hábito saudável, e aqui eu trabalho demais os 6 pilares do estilo de vida, nutrição, atividade física, sono, gerenciamento de estresse. Estresse houve, há e haverá. Quem precisa aprender a lidar com ele somos nós. Hoje é um tratamento, mas ontem foi outra coisa e amanhã vai ser outra coisa. Relacionamentos saudáveis e o não droga, o não tabaco e álcool muito pouco, né, sociável ali. Então, no coaching eu trabalho demais com fortalecimento desses pilares, porque são essas senhas que a gente pode rasgar. Né? É o que eu posso fazer.
Se eu vou ter ou não, não é garantia, mas é o que eu posso fazer, segundo os estudos, para diminuir a possibilidade. Então, isso eu sempre digo que se a oncologia, a experiência com a oncologia deixar de herança hábitos saudáveis, já valeu muito a pena. Sim. E sobre vida, né? Por que a gente quer viver, né? Então, você que está assistindo, é sobre isso, né? Por que você quer viver? Quem é que vai exercer ali, exercendo a sua vida, né? Quem é que você quer estar perto? O que é que você quer fazer nesse período, né? Por que você quer ficar curado ou controlado do câncer? Fazer esse tratamento que nem sempre é tão fácil assim, mas pensar assim que esse tratamento não acontece todo ao mesmo tempo e você vai cada dia, sim, pegar o que você tem para fazer naquele dia, fazer o seu melhor naquele dia, do jeito que você estiver naquele dia, né? Então dá o seu melhor, passa por você entender que vai ter dia que você vai conseguir fazer tudo que você planejou, vai ter dia que não, né? Mas que você tá ali para entender, abraçar isso, você se conhecer, se tratar com amor, com alto amor, né? Eu acho que é muito sobre isso. Eu quero estar vivo para ver a formatura da minha filha. Eu quero ver um casamento. Aí vem aquilo que você falou. Aldo, mesmo assim, é garantia que você vai ver o casamento? Não é garantia, mas você lembrar que esse é um grande motivo para você fazer o que você precisa fazer, se cuidar, cuidar também dos bons pilares da vida. Para você viver mais, você está fazendo a sua parte, né, do que você tem controle. Acho que é muito Sim. sobre isso. O que eu posso fazer, né, para chegar para ver isso, né? Qual é a minha parte, né? Se vai ter ou não, não é comigo, mas o que eu posso fazer para ter, né? Aqui tem uma pergunta que a gente passou batido aqui, mas eu volto a ela, perguntando quando a gente perde um paciente. Primeiro que eu acho que não perde, eu sei onde ele está, no céu, não está perdido, está lá por cima, eu acredito, né? Então, qual é o sentimento? Eu tenho muito a... Claro, uma vez me perguntaram, você já chorou? Eu disse, mas várias vezes, várias vezes. Mas eu tenho uma alegria de ter gerado esperança em muitos momentos da vida da pessoa. Em muitas tardes, em internações mais longas. Né? Uma vez uma paciente queria comer um sete belo, aquela bala sete belo. Eu perguntei ao médico dela, o que é que ele faria feliz? O que é que você ganharia à tarde? Disse, ai meu Deus, se eu pudesse chupar um sete belo. Aí eu fui no médico, o médico liberou, eu fui comprar um sete belo e trouxe 4 sete belos, que foi o que o médico tinha liberado. Aquilo para aquela pessoa fez muita diferença, né? Então, é óbvio que a gente sofre, mas a minha alegria de ter levado esperança muitas vezes para aquela pessoa, assim, não passou por mim não passou por mim sem que a esperança não tivesse sido cultivada. E isso, para mim, me dá muita tranquilidade. Não sei você, Alex. Sim, a felicidade, ela mora nos momentos comuns. Então, você vê que ela chupou ali aquelas balinhas ali e certamente foi uma sensação ali para ela que não tem como, o dinheiro não paga isso, é intangível, né? O que você fez por ela é justamente o significado do amor, né? Do amor, de servir, de amar. Então, quando eu perco um paciente, eu tenho certeza que eu amei aquela pessoa e que aquela pessoa me amou também. Então, não é o amor do casal, é o amor de servir, né? Não só eu servi aquela pessoa, mas aquela pessoa também me ensinou muita coisa. Sem Então, dúvida.
você aprender, é sobre você tirar a lição daquilo. Às vezes, né, quem aprende na dor é muito difícil, mas quando a gente aprende na lição, o que que isso veio me ensinar? Né? O que que esse paciente que eu dei o meu melhor aqui, ele faleceu, o câncer levou ele. Falando nesse assunto, né, de uma doença que o ser humano não pode controlar, né, disso que eu tô falando. Então, assim, o que que eu vou aprender com isso? Então, assim, você foi falando, a própria pergunta, eu lembrei de vários pacientes meus aqui, que me ensinaram muitas coisas sobre a vida, né, a gente fica até emocionado. Mas é isso, a gente entender também que tem muita gente para cuidar, tem muita gente para viver, tem muita gente para receber o amor meu, assim. Então, o que eu penso quando eu perco o paciente é assim, olha, eu tenho que continuar que tem muita gente para eu cuidar, né? Tem muita gente para você curar em cirurgia, né? É isso, é sobre isso, é sobre isso. Prestar suas mãos, né, a Deus, né, ao médico dos médicos. E Alex, você não imagina como tem benefícios do coaching nesse autogerenciamento, né? Desde uma melhor adesão ao tratamento, né? Como o que é tornar o paciente responsável 100%. Não é tornar responsável, é aumentar o protagonismo dele. É a vida dele, né? É a história dele. Então, nas mãos dos médicos, mas nas mãos dele também. É um trabalho a muitas mãos, inclusive nas dele. Aumenta esse protagonismo, a comunicação com a equipe de saúde é um grande benefício do coaching, o aumento da resiliência, o autogerenciamento dessas áreas da vida, a melhora dos hábitos, né? Dos hábitos, as pessoas a chance de viver uma vida mais saudável, de viver uma vida com mais sabor, né? E finalizando, você falou nisso, e sempre que me perguntam, o que é que os pacientes mais lhe ensinaram? O que é que você mais aprendeu? Né? Eu acho que eu já estou aí com uns 4.300 e tanto atendimentos, né? Porque 4.000 fez em junho. Então, nunca mais eu contei. Vou até contar. 4.000 foi em junho. São 6 anos, né? Trabalhando quase que diariamente. Normalmente eu atendo aí 6, 7 pacientes por dia. E sem dúvida, o que eu mais aprendi foi a viver. Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Dia de quinta-feira eu trabalho de casa, eu trabalho de home, faço outras coisas, né? Não estou no hospital. Hoje eu me programei, tem uma amiga minha de Fortaleza, muito querida, ela é daqui, mas mora em Fortaleza. Hoje eu quebrei a rotina, fui passear no centro de São Paulo. Eu já tinha ido, mas ela é daqui, nunca mais a gente tinha ido. Conhecer coisas novas, é sobre viver. E isso, o mundo não vai se acabar. Eu me programei, eu sabia que ela vinha, então eu arrumei minha agenda, meus horários, e hoje parei. E isso faz bem para minha cabeça. Eu construí memórias com ela, tá aí no Instagram, né? Hoje a gente foi conhecer o Farol Santander, foi almoçar num canto legal e conversamos muito. É sobre viver. Então os pacientes me ensinam a viver. Total. É isso, eu também concordo com você totalmente. A gente poderia falar aqui muito mais. Aqui. Já está em 1h15, né? Dois que conversam muito. Eu amo esse assunto, eu acho que ele é fundamental para qualquer paciente e está aqui a gente para ajudar, né? Quem quiser saber mais, procurar a Mirielle, ou Murielle, ou Muri. Também eu fico à disposição também para ajudar sempre que eu puder, no que eu puder, tá? Eu quero deixar aí então o meu agradecimento a você, Mirielle. Muito obrigado, é uma satisfação aqui estar contigo. E agradecer aí todo mundo aí que está ouvindo a nossa live.
com muito amor, com muito carinho que a gente faz isso, e é isso. O prazer foi todo meu, é um assunto que eu sou apaixonada, porque realmente é encantador e é gratificante. Né? Quem trabalha com oncologia trabalha com a essência da vida. Sucesso é amor, sucesso é família, sucesso é paz, sucesso é aproveitar. É, a oncologia nos liga muito à essência da vida. Né? E eu que sou privilegiada de já ter tido mais de 4.000 lições de viver. E eu coloquei na minha vida tudo que as pessoas só colocaram por causa de um diagnóstico. Atividade física, que quem me conhece sabe que eu não gosto, mas faço porque sou inteligente. Não gosto mesmo. E agora esse ano eu estou promovendo com as minhas pacientes queridas e amadas que já estão aí no pós-tratamento para correrem comigo. Ano passado eu comecei a correr, né? Me preparei aí bem com o personal, corridinha de 5K, entre correr e andar, né? Tem aqui a Camila que vai comigo em outubro, outra paciente muito querida esse mês, outra Miriam em outubro também. E a gente vai se colocando em movimento. Nutrição, gerenciamento de estresse, né? Então, dá um break aí, como hoje, isso ajuda demais. E eu também tenho uma vida fora do piloto automático, não pelo diagnóstico, que eu nunca tive, graças a Deus. E faço a minha parte para não ter. Se tiver, não é comigo, mas pelas lições que eu aprendi por quem teve e que começou a melhorar a nutrição só por causa de um diagnóstico e começou a dar pausas só por causa do diagnóstico, que começou a fazer atividade física só por causa do diagnóstico. Então, sem precisar de um diagnóstico, eu coloquei tudo isso na minha vida e, sem dúvida, vivo de uma forma muito mais saudável e muito melhor. Obrigada, obrigada, Alex, obrigada. Que live boa, que conversa que fluiu. Obrigada a quem esteve aqui. E qualquer coisa, manda mensagem no meu Instagram. Obrigada às pessoas que eu tive o privilégio de acompanhar na jornada aqui, tantas pessoas queridas. E muito obrigada, e a gente vai se falando por aqui. Com certeza. Um beijo para todo mundo, um abraço. Beijo. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.